Uma grande questão que acontece quando nós temos períodos de recessão, pessoal, ou pré-recessão, como eu vou chamar aqui, porque eu acredito sim que a recessão, eu não acredito ainda em pouso suave nesse momento, pelo menos por enquanto, mas o mercado de criptomoedas e o mercado de ações, eles estão precificando que nós vamos ter um pouso suave. Eu ainda não estou confiante, não estou seguro dessa tese, e por isso que eu estou mais na maciota, aguardando agora como o preço do Ethereum, do Bitcoin vão retestar a média de 8 semanal, tá? E uma coisa que acontece em períodos pré-recessão justamente são essas altas. Então nós temos altas de movimento de calmaria, como se o mercado fosse voltar ao normal a qualquer momento, como se nada tivesse acontecido. E por isso que desde o início do ano eu estou especulando que ou a gente pode pegar uma alta de 3 meses, ou uma alta de 6 meses, mas o bull market em si, eu não acredito que nós já estamos em bull market, ok? Vou explicar isso de novo para vocês e também vou mostrar para vocês uma referência gráfica que eu quero estar utilizando para tomar decisões importantes ao longo dessas 2 próximas semanas, tá? Vou falar disso então, o que acontece? A Adani Root Crosses, aqui o que é isso, a Adani Root Crosses? Na verdade, é um dos maiores investidores do mundo e as suas empresas, né? Porque na verdade é um conglomerado de empresas, é um grupo de empresas que se chama Adani, né? Ou Gautam Adani, tá? Para quem não conhece, ele foi o segundo maior, se eu não me engano, cara mais rico do mundo ano passado, em 2022. O Gautam Chantail Adani é o empresário bilionário indiano e fundador da Adani Group e é um conglomerado multinacional focado no desenvolvimento de operações portuárias da Índia. Esse cara, basicamente, é o cara mais rico da porção asiática, né? Do continente asiático. Ele chegou a ser o segundo mais rico do mundo, conforme eu falei antes para vocês. E a posse, né, que detém ações de diversas empresas dentro desse grupo pode fazer com que a quebradeira fiscal que está acontecendo com esse grupo, que foi recentemente divulgado, pode fazer com que isso se respingue em outras empresas principalmente americanas, que estão coligadas a esse grupo. Então, o Adani Group ele foi acusado de o maior golpe da história corporativa. Várias ações desse grupo estão começando a cair e a ruir. E vocês viram muito bem ano passado o que aconteceu quando acontece uma das peças desse grande dominó chamado mercado, né? Começa a quebrar. Então, por exemplo, deu problema lá na Luna. Com a quebra da Luna, teve insolvência na Three Arrows Capital, que teve insolvência no grupo Genesis, que teve insolvência no grupo FTX e assim por diante. Você tem como se fosse um sistema de dominó, onde uma empresa que se alavancou através de outra, ela vai tendo falta de liquidez e ela vai derrubando a próxima empresa. Então, a quebradeira desse império aqui do Adani, que é o maior, é o cara mais rico e o grupo mais rico da Ásia, pode fazer sim com que cause efeitos negativos em outros setores de outras ações de outras empresas, ok? E falta de insolvência. Então, basicamente, o cara está sendo acusado aí do maior golpe fiscal e financeiro, corporativo, e vamos ver então como isso vai se respingar nas próximas semanas em outros ativos, tá? Então, a gente viu que esse grupo aí teve uma quebradeira generalizada e superou aí os 51 bilhões de dólares de falta de liquidez em várias ações dessa empresa, tá? Senhores, então, hoje nós temos ainda a divulgação de mais balanço de mais empresas, né, no mundo todo. As que me importam são as que têm trilhões e bilhões, aí, meio trilhão, né, de capital de mercado, de tamanho de mercado. E a gente vê, então, assim, dados mistos ainda, tá? Então, algumas empresas estão vindo com o lucro, né, por ação
um pouco acima, outros vindo abaixo. Então esses dados mistos trazem um pouquinho de calmaria para o mercado, porque geralmente numa recessão a gente vê um impacto mais negativo no lucro das ações dessas empresas, mostrando que a economia se mantém forte. Então a economia global ela se mantém forte. Se eu não me engano, dados da Itália ou Espanha, agora não lembro se era a Espanha ou a Itália, que apresentaram um crescimento também no seu PIB do ano passado. E o que eu acho que vai acontecer, né? O que eu acredito que vai acontecer é justamente o impacto nas demissões nos setores das Big Techs, os setores de tecnologia. Então é esse setor que me preocupa um pouco mais atualmente, é o setor que vem mais sofrendo, né? A gente já viu que o Google e Apple já anunciaram aí mais de 10 mil de demissões, a Microsoft também. Então a gente tem aí um efeito devastador na economia quando o Fed faz a tal da contração econômica. Porém, durante o apertamento quantitativo, é muito normal os mercados não sentirem o impacto do movimento nos preços das ações dos ativos. Porém, no momento em que acontece demissões em massa, isso pode lá na frente respingar para nós uma falta, né, ou uma diminuição da demanda compradora por ações, ativos especulativos e assim por diante. Porque com o aumento do desemprego, então nós temos um arrefecimento e também um aumento na compra de títulos americanos, que fazem com que, com o aumento de juros, atraia investidores para investimentos mais, vamos dizer assim, seguros, tá? Como os títulos americanos. E atraindo pessoas pelos títulos americanos, a gente vê então dólares sendo drenados das economias, fazendo com que o dólar se valorize perante outras moedas, tá? Em alguns momentos, como junho e julho do ano passado, a gente teve alta no balanço das empresas. Em outubro, setembro para outubro, também. E agora, nós estamos tendo de dezembro para janeiro. Mas lembrem-se que o ano fiscal das maiores empresas americanas acontece entre junho e julho e vai acontecer agora na metade desse ano. Então a minha grande questão é: por quanto tempo esse respiro de alta ele vai conseguir se manter? Essa é a minha dúvida, essa é a minha questão, né? Fora que, conforme eu expliquei para vocês, a gente não pode voltar para os canais de baixa. Se a gente começar a voltar para dentro da média 8 semanal, abaixo da média 8 semanal, se a gente começar a voltar abaixo do nível da água do MVRV, se a gente começar a voltar abaixo entrar nos canais de baixa novamente ou rejeitar resistências majoritárias no S&P 500, a gente vai ter problemas e possivelmente o mercado pode voltar a cair forte, tá? Os últimos movimentos de trade que os investidores de mercado futuro vão poder fazer vai ser hoje, até às 6 horas da tarde. Depois vai abrir na segunda, dia 30, a gente vai ver então o efeito dessa aposta desses vencimentos de futuros, tá? Então eu espero um maior movimento do mercado na semana que vem, onde não apenas vamos ter o encerramento, né, e a efetivação dos contratos futuros, vamos ver uma busca de liquidez. Então provavelmente o movimento projetado vai ser iniciado na semana que vem. E eu espero que seja para cima, não para baixo, tá? Mas me parece que o mercado, se ele enfraquecer e voltar para o canal, a gente vai ter grande porrada de baixa, beleza? E retomada de queda depois dessa pausa de dezembro para janeiro que aconteceu aí, beleza? Torço para que seja alta infinita, que entregue aqueles 6 meses esperados que a gente quer pegar para tentar fazer uns pilas nervosos nesse primeiro semestre. Mas eu estou bastante receoso com a abertura da próxima semana também, tá? Vou falar disso então. Lembrando também, nós vamos ter o fechamento agora da turma do Crypto Blinders, essa primeira turma desse ano. Nós temos o cupom de desconto aí IA30, tá? IA30, que é a Inteligência Artificial 30, com 30% de desconto. Link na descrição.